aliança de sangue, a nova aliança em Cristo Jesus. Hebreus capítulo 9, versículo 15 ao 22 diz assim: por isso Cristo é o mediador de uma nova aliança, para os que são chamados recebam a promessa da herança eterna. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão. É mais ou menos isso que diz o versículo. Por isso mesmo ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, qual morte? Toda alma que pecar, essa morrerá. Recebam a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. 16. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Pois um testamento só é confirmado no caso dos mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã tinta de escarlate e sopo e aspergiu não só o próprio livro, mas também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com o sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui nesta noite para ouvir a tua santa voz, Pai. Fala conosco, Pai, de uma maneira especial, nos instrua, nos conduza, ó Deus, mas que a tua palavra crave no nosso coração e traga transformação a cada um de nós. Amém. Desde o princípio, o conceito de aliança está no coração do relacionamento de Deus com o seu povo. Quando nós olhamos uma aliança, essa que temos no dedo quando fazemos os votos matrimoniais, nós não conseguimos identificar aonde ela inicia, aonde ela termina. Não há emenda, porque uma aliança, ela não tem começo e nem fim. Ela é eterna. Ela foi cravada pela eternidade com Deus. E nós temos que ter isso no nosso coração. No Antigo Testamento, Deus estabeleceu alianças com Israel, selando-a com sangue, como nós lemos aí, com um símbolo de compromisso, de seriedade dessa união. Porém, o aspergir o sangue dos sacrifícios era uma sombra do que havia de vir lá na frente. Em Cristo, nós hoje temos uma aliança, uma nova aliança, selada não com sangue de animais, não com sangue de sacrifício animal, mas com sangue inocente, com o sangue daquele que se voluntariou para que esse sangue fosse aspergido sobre a minha vida e sobre sua vida. E essa aliança traz consigo promessas eternas e acessíveis a todo aquele que crê. E hoje nós vamos explorar um pouquinho sobre essa aliança, o que ela significa na nossa vida, porque ela nos traz salvação e comunhão com esse Deus. Jeremias 31, 33, 34 diz assim: esta é a aliança que farei, e firmarei a casa de Israel
Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escrevereis. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Como o sacrifício de Cristo pode ser mediador dessa nova aliança? Como o sacrifício de Cristo nos oferece perdão? Como o sacrifício de Cristo nos reconcilia com Deus? Como o sacrifício de Cristo nos garante a promessa eterna? Porque quando nós falamos para as pessoas leigas, para aqueles que não entendem, eles ficam vagando, divagando e sem entender nada do que está sendo dito. As pessoas nos dias de hoje preferem acreditar em besteiras que são ditas no dia a dia do que acreditar em algo que está sendo dito não por uma boca, não por duas bocas, mas há mais de 2000 anos. Pessoas morreram por causa dessa palavra, dessa certeza, mas as pessoas preferem acreditar no que Satanás coloca nos seus corações. E, infelizmente, Satanás tem entrado com algumas mentiras dentro da igreja. Tem trazido incerteza para o coração daqueles que um dia fizeram aliança com Cristo. Um dia olharam para a cruz e reconheceram que de fato o sangue foi aspergido, e por causa desse sangue elas poderiam obter a salvação tão querida por cada um de nós. Mas que depois a dúvida brotou no coração e ela foi atrás de mentiras, coisas palpáveis. Seria fácil eu trazer algo palpável para que as pessoas pudessem encher essa casa: um copo d'água, uma rosa ungida, um corredor de sal, um manto, uma porta. Eu fui numa igreja que puseram um umbral numa porta assim. Você vai passar pelo umbral e vai ser livre. E eu olhei aquilo e falei: meu Deus, me livra desse mal, porque eu não estou mais nesse ambiente de superstição. O meu mal foi quebrado na cruz. Todo o mal que havia sobre mim foi aniquilado na cruz. O dia que eu olhei e vi Jesus Cristo se sacrificando pela minha vida, e fiz uma nova aliança com Ele. A nova aliança estabelecida pelo sangue de Cristo nos concede perdão pleno e a promessa de uma herança eterna, trazendo-nos para uma comunhão profunda e contínua com Deus. Nós não começamos a nos relacionar com Deus e de repente não é assim. A nossa comunhão com Deus é contínua, é 24 horas por dia. Não é só no momento que eu venho na igreja, não é só no momento que eu pego a Bíblia na minha casa para ler, não é só nos momentos que eu vou orar, não. A minha comunhão com Deus é 24 horas por dia. E eu não tenho para onde fugir, porque o meu Redentor vive e Ele está de olho sobre aqueles que são seus. Se eu sou de Cristo, Ele tem os olhos voltados para a minha vida. E não adianta eu achar que em alguns momentos eu vou estar livre desta comunhão, dessa aliança, desse compromisso que eu fiz com o meu Pai. Para nós compreendermos essa aliança, nós temos que, em primeiro lugar, compreender o valor do sangue de Cristo. E muitas pessoas não sabem o valor que esse sangue teve. Isso foi muito valioso. Nem ouro, nem prata, nada pode pagar esse sangue.
Nada pode pagar esse sacrifício. O sangue de Cristo não é um símbolo. O sangue de Cristo não é, hoje já não existe mais. Mas eu me lembro quando eu era ainda jovem, toda a repartição pública que você chegava tinha um crucifixo com um homem todo coitadinho pregado daquela cruz. Isso não é o sangue de Cristo, isso não é o compromisso com Cristo, isso não é um simbolismo, isso é real, foi real. Porque quando a gente sai fora da Bíblia, existem livros históricos que datam e falam de Jesus Cristo, do sacrifício dele, do porquê que ele foi morto. Não é só a Bíblia que nos traz isso. Então a certeza de que o meu Redentor viveu e morreu para me salvar, ela é real. Diferente de sacrifícios temporários que eram feitos no Antigo Testamento. Eu conheci sacrifício. Eu fui da Umbanda e sacrifiquei muito animal. E aquilo de nada valia. Assim como no Antigo Testamento, de nada valeu até que o Filho de Deus se sacrificou por cada um de nós. E por causa desse sacrifício é que todo aquele que nele crê alcance o perdão eterno. 1 Pedro capítulo 1, versículo de número 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Jesus Cristo. Nós fomos redimidos por causa desse sangue. E não adianta você olhar para uma cruz manchada de vermelho e achar que aquele é o sangue. Não! O sangue de Cristo hoje tem que estar dentro do nosso coração. Porque ele é real. Porque é Ele que nos traz a certeza de tudo que somos e do que seremos quando partirmos desse lugar. Para entender o valor do sangue de Cristo, para entender a aliança feita com Deus, em segundo lugar, nós temos que viver em aliança com Deus. Será que estamos vivendo em aliança com Deus? Porque quem aqui é casado sabe, ser casado é fácil? É muito difícil. Por que às vezes a gente só quer se relacionar com Deus quando as coisas estão boas? Quando as coisas não estão boas, nós achamos que Deus é obrigado a fazer as coisas por nós. Porque senão ele se torna um homem muito mau. E eu já vi muitas pessoas saírem da igreja por não conseguirem aquilo que estão pedindo. Que aliança é essa? Porque essa aliança eu vejo no mundo. Tem gente aí, tem uma artista famosa que acho que está no 22º casamento. A feia para Dedéu, mas está casando. E tem crente que é assim, ele quer divorciar de Deus a todo instante. Fez um compromisso, fez uma aliança, mas não quer saber de honrar aquela aliança. Porque servir a Deus não é só na bonança, não, é na tempestade. Sempre falo isso aqui. Estar com Deus é como os votos matrimoniais. Na alegria, na tristeza, na saúde, na enfermidade, na riqueza e na pobreza. E não tem para onde correr. Quando nós aceitamos esse compromisso, essa nova aliança, nós declaramos para Deus, para Jesus Cristo, que nós vamos viver em obediência e fidelidade.
Romanos capítulo 12, versículo 1, nos desafia a oferecer nossas vidas como sacrifício. Quer ver? Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. As pessoas hoje não querem fazer nada para Deus. Nada. Mas manda aí num centro de macumba. Ele enfia a mão no bolso e arranca 2, 3 mil para dar na mão do macumbeiro, e ainda vai lá na casa de umbanda, compra um monte de vela, um monte de coisa e chucha tudo lá. Chama uma pessoa para ir ali na pracinha ali, dar um night flight. Tem um ânimo, mas chama para vir na obra de Deus evangelizar. Não vem. Chama para ir numa festa chovendo, vai dando risada. Chama para ir no monte chovendo. Ou não, pastor, lá escorrega. Tudo nós temos desculpa para não fazer para Deus. Nós estamos no domingo, primeiro dia da semana. 7 dias se passaram desde o último domingo que nós estivemos juntos. Para quantas pessoas você falou de Jesus nessa semana que passou? Para quantas pessoas você pelo menos falou assim, ó, Jesus te ama. Jesus vai te abençoar nessa semana. Para quantas pessoas você fez pelo menos esse gesto? Que aliança é essa? É como se eu fosse casado, mas escondesse minha mulher dentro de casa e ninguém soubesse que eu sou casado. Na rua eu vivo como solteiro, todo pomposo, sorridente. Eu sou casado quando entro dentro da minha casa. E assim estão os crentes nos dias de hoje. Eles são crentes quando entram na igreja, quando estão fora da igreja não são crentes mais. Que aliança é essa? Qual é a proporção dessa aliança, meu Deus? Em que Deus tem que honrar a parte dele, mas eu não tenho que honrar a minha parte. Porque assim como Cristo se entregou por nós, nós somos chamados a responder com uma vida que reflete a santidade, o amor e a dedicação desse Deus. Da mesma forma que Deus se dedica a mim, eu tenho que me dedicar a Ele. Da mesma forma que Deus me ama, eu tenho que amar a Ele. Da mesma forma que Deus é santo, eu tenho que me santificar todos os dias. Viver em aliança com Deus é mais do que crer. É andar em comunhão. Comunhão constante. E buscando honrar a Deus em todo momento. Como que nós honramos a Deus? Tem gente que não sabe. Sabe como você honra a Deus? Como eu gostaria que a minha esposa me representasse. Como você gostaria que o seu esposo te representasse? Isso é honra. Como você está representando esse Deus? Porque se você não estiver representando, isso não é honra. Você não tem honrado Ele em nenhum momento da tua vida. Para nós entendermos sobre a aliança, a nova aliança com Deus e com Jesus Cristo, em terceiro lugar, nós temos que ter a segurança, a certeza da herança eterna. Qual é a herança que você tem? Você tem certeza dessa herança?
proporção do que é a eternidade? Você já parou para tentar imaginar como é a eternidade? Você já parou para refletir o que a eternidade vai proporcionar para você no momento que você chegar lá? Eu sei que é algo indescritível, algo que nenhum ser humano jamais sentiu. Porque o dia que eu senti Jesus Cristo, a minha vida foi transformada. Imagina o dia que eu senti a eternidade. Como não vai ser? E aí, as pessoas ficam dizendo que tem um compromisso com Deus, mas não entendem o que esse compromisso pode resultar a elas. E como elas não têm certeza e nem segurança daquilo que obterão no futuro, elas ficam divagando. Uma hora está na igreja, uma hora está no mundo. Uma hora está na igreja, uma hora está no mundo. E se a hora que estiver no mundo, Jesus voltar? Porque as pessoas acham que quando Jesus voltar, aqueles que ficarem não vão ter chance. Vão ter outra chance. O duro que a Bíblia diz que o homem buscará a morte e a morte fugirá dele. Aí as pessoas já não têm segurança da herança que foi prometida. Já não têm certeza. E nesse período em que eu não vou conseguir morrer, eu vou sofrer e vou ter que ficar firme diante de Jesus. Hoje nós somos livres para ficar diante de Jesus. E mesmo assim duvidamos da nossa herança. Porque foi feito um testamento como nós lemos no início. Só que todo testamento, vamos supor que o meu pai faça um testamento. Esse testamento só é válido quando ele falece. Então precisava que, para que o testamento de Deus, dizendo que todo aquele que nele crê, no Filho dele, pudesse alcançar a salvação, para ter validade, tinha que haver morte. E como é que Deus morre? Se transformando em homem, vindo, morrendo, para que aí sim o livro fosse aberto e o testamento fosse lido. E você tem esse testamento nas tuas mãos e não lê ele nem 10 minutos por dia. Um testamento que te dá toda a certeza de que você é mais do que vencedor. Um testamento que te dá a certeza que nada pode te separar do amor de Cristo, a não ser uma coisa: você mesmo. Só eu posso me separar desse amor. Mais nada. Porque tudo o que acontecer, tudo depende da minha escolha. Eu escolho estar com Deus ou não escolho estar com Deus. Como Jesus Cristo mesmo diz: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se ele venceu o mundo, por que eu não posso vencer? Eu sou falho, sim, sou pecador, cometo erros, mas eu não posso me separar do amor de Jesus Cristo. Posso me distanciar dele. Diferente da antiga aliança, que não podia garantir nada, nem vida eterna, a nova aliança nos assegura uma herança duradoura. Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes,
nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso nos garante que nada pode separar-nos. Isso é a nossa segurança, a nossa certeza da nossa herança eterna. É algo que pode nos encher de paz e de confiança, porque Deus nunca me abandonou, Ele nunca ficou devendo nada para mim. Como eu não posso confiar nesse Deus que sempre cuidou de mim nos mínimos detalhes, às vezes não fazendo aquilo que eu queria, mas aquilo que era bom para mim. E às vezes eu não tenho certeza. Independente das circunstâncias, a nossa esperança está segura em Cristo. E a promessa de vida eterna, ela é inabalável. Nada tira essa promessa. Não adianta, nada do que fizerem, nenhum poder pode apagar essa promessa que há sobre aqueles que creem em Cristo, de que nós somos filhos do Eterno e vamos estar com Ele na eternidade. A nova aliança com Cristo nos oferece perdão, comunhão com Deus e segurança de uma herança eterna. Esse sacrifício é o maior presente que Deus nos deu e exige de nós uma resposta de fé, de gratidão, de fidelidade. Que nós possamos valorizar esse sangue vertido na cruz por Cristo, que hoje nós vamos estar aqui em memorial relembrando, reconhecendo seu sacrifício e vivendo de acordo com a esperança que Ele nos concedeu. Que hoje sempre nós sejamos gratos a Deus, a Jesus Cristo e ao Espírito Santo, sem titubear, sem duvidar, sem desviar, falando daquele que te amou e te ama. Fale de Deus para as pessoas, deixe as pessoas conhecer aquele com quem você fez aliança. Faça com que aqueles que estão perdidos também encontrem o amor de Deus. Não tenha vergonha. Você já pensou se o seu marido ou se a minha esposa tivesse vergonha de mim? Quão doloroso não é para alguém que a gente firma um compromisso saber que aquela outra parte tem vergonha de falar da gente. E é isso que muitos de nós fazemos com Deus. Fizemos um compromisso, uma aliança com Ele e temos vergonha de falar dele, falar do amor dele, falar do compromisso que temos com Ele. O relacionamento com Deus é semelhante a um casamento. Olhe como você pode ser tratado, ou como você sonha ser tratado no seu casamento. É o mesmo jeito que Deus quer ser tratado. Nós tenhamos compromisso com esse Deus e verdadeiramente nós possamos entender qual é a proporção, a profundidade teológica dessa aliança que nós fizemos com esse Deus. Não é um simples pacto, não é uma simples resposta, eu te aceito. Não, é muito mais do que isso. É um ingresso que você obteve para poder entrar na eternidade, que você siga com excelência, para que quando o grande dia chegar, você possa se encontrar com o meu Senhor e comigo, porque eu vou fazer de tudo para